Boa noite, pessoal, terceiro ano, tudo bem? Tô aqui com vocês em mais uma videoaula, tá bom? Passar um pouquinho mais, a gente vai começar um capítulo novo hoje, capítulo 28, que é o capítulo de isomeria. Outra coisa, eu sei que essa é a semana de prova para vocês, então eu vou tentar não complicar muito, vai ser sempre ter uma tarefinha para casa, mas nada muito pesado. Eu queria desejar boa sorte para vocês nas provas, tá bom? Então, a gente vai começar esse capítulo 28 e ele fala de isomeria. Então, eu vou ler aqui o que o texto do livro coloca para vocês, tá joia? E tão logo ó, a gente abordar isso aqui, eu coloco depois o resumo, que é uma coisinha que eu coloquei que acho que vai ajudar vocês na compreensão desse capítulo. Então, a primeira coisa, os compostos representados acima são diferentes. Possuem diferentes nomes, diferentes fórmulas estruturais, diferentes pontos de fusão e ebulição, e também diferentes densidades. No entanto, eles possuem coincidentemente a mesma fórmula molecular, C4H10O. Dizemos que ambos são isômeros. Isômeros são dois ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. A existência de isômeros é denominado isomeria ou isomerismo. Então vamos olhar esses dois compostos, gente. Um deles, é o buta-1-ol ou butanol. E o outro é um éter dietílico. Veja que eles têm até funções orgânicas diferentes. Um é um éter e o outro é um álcool. A fórmula deles é igual, a massa molar deles é igual, mas o ponto de fusão, por exemplo, do álcool é 89 graus Celsius. Já o do éter, 116. O ponto de ebulição, 118 do butanol. E o do outro, 35 graus Celsius. E a densidade 0,81 e 0,71, tá bom? Então, o que a gente consegue ver aqui? Eles têm propriedades muito distintas, tá bom? A única coisa que eles têm em comum é apresentar a mesma fórmula molecular. Eu vou discutir com vocês, vocês vão ver que existem 5 tipos de isomeria quando a gente está falando com relação à formulação molecular, e outros 2 tipos de isomeria, que a gente chama isso de isomeria ótica. Mas a gente não vai tratar com muito detalhe da isomeria ótica agora, a gente vai desenvolver isso mais para frente ao longo do capítulo. Por agora, vocês precisam saber que existe isomeria e os 5 principais tipos de isomeria plana, que são exemplos como esse que foi dado aqui no comecinho para vocês. Tá bom? Então vamos continuar. Deixa eu descer o slide aqui. Aí. Quando se perceber a diferença entre dois isômeros, observando a fórmula estrutural plana, dizemos que é um caso de isomeria constitucional ou isomeria plana. Há, porém, casos em que precisamos analisar a estrutura espacial das moléculas para perceber a diferença entre os isômeros. Chamamos tal situação de estereoisomeria ou isomeria espacial. Então, ele tem aí um quadrinho, né, com as principais etapas. Depois eu tenho uma figura que explica um pouco melhor isso e já coloca todos os tipos de isomeria que a gente tem. Então, se vocês olharem, a gente tem lá, compostos diferentes. Se tiverem a mesma forma molecular, eles são o quê? Isômeros. Se dentro desses isômeros, se forem diferenciáveis por meio da fórmula estrutural plana, são isômeros constitucionais ou isômeros planos. Se não forem diferenciáveis por meio da fórmula estrutural plana, são isômeros espaciais, que a gente também chama de estereoisômeros. Dentro deles, a gente tem 2 casos: isômero geométrico e isômeros óticos. Veja que assim, esses dois, o geométrico e o ótico, a gente vai discutir mais para frente, tá bom? Essa primeira parte, a gente vai focar mais no conceito de isomeria plana. Então, dá uma olhadinha nesse slide agora. Aqui tem todos os tipos de isomeria e alguns exemplos de fórmulas. Tá bom? Então, nas isomeria plana, que é tudo que está em roxo, que é o que vai mais importar para a gente agora, nesse primeiro momento. Então, tem lá a mesma fórmula molecular, estruturas planas diferentes. Então, dá uma olhada na função do lado esquerdo do primeiro lá, que é função. Ali eu tenho o quê? C dupla O no final. Eu tenho um aldeído. Já a molécula do lado, eu tenho o quê? Um C dupla O no meio da molécula. Eu tenho uma cetona. Mas se a gente olhar a fórmula molecular, os dois são 3 carbonos, os dois têm um oxigênio e os dois têm o quê? 6 hidrogênios. Então, eles têm a mesma fórmula molecular.
Tudo bem? Dá uma olhada no exemplo de baixo agora. Ali eu tenho um isômero de cadeia. Então, eles não têm funções diferentes, mas eles têm cadeias carbônicas diferentes. Então, no primeiro lado ali, ó, eu tenho um ciclo met-et-prop, um ciclo propano. E do lado direito, eu tenho o que ali? Eu tenho um propeno, ó, tem uma dupla ligação. Então, veja, são moléculas completamente diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Tá bom? A gente tem também o isômero que a gente chama de posição, que na verdade eles têm a mesma função orgânica, eles têm cadeias orgânicas parecidas, cadeias carbônicas parecidas, mas a função orgânica mudou de carbono. Ó. No exemplo da esquerda, eu tenho o 2-met-et-prop, propanol, e do lado direito eu tenho o 1-propanol. Então veja, os dois são álcools, mas o que está variando é a posição do OH. No exemplo de baixo, eu tenho de metaméria ou compensação. Isso aqui, gente, acontece em exemplos como esse aí, ó, que a gente tem um éter, tá bom? Então, no caso ali, ó, eu tenho um éter etílico, né, na molécula de cima. E na de baixo eu tenho o quê? Um metílico propílico, tá joia? Porque se vocês olharem, a posição do oxigênio mudou, mas a fórmula molecular continua igual. E a gente tem um último exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, que é o de tautomeria. Tautomeria é quando tem uma molécula que ela é mais instável, ela fica sofrendo mutações ao longo do tempo. Então, ela fica indo de A para B, de B para A, de A para B, de B para A. A gente vai falar durante esse capítulo, nesse tipo de isomeria, com mais detalhes, tá bom? Então, não precisa se preocupar muito com isso agora. Ó, tautomerias conhecidas, aldeído para enol e cetona para enol. Tá bom? Então, vamos continuar aqui a explicaçãozinha do que vai ser colocado. Ó, classificação dos isômeros constitucionais. Vamos agora dedicar um pouco de atenção às possíveis diferenças entre isômeros constitucionais. Classificar isômeros é dizer qual a principal diferença entre eles. O esquema da página seguinte ilustra a classificação dos isômeros constitucionais em 5 grupos. Analise-o atentamente antes de prosseguir com a leitura. Dos casos mostrados, o de entendimento mais delicado é o de tautomeria. Veja no esquema as fórmulas do aldeído e do enol apresentados como exemplo. Desse tipo de isomeria, à primeira vista são isômeros de função, porém ocorre um fato curioso com eles. No estado líquido ou em solução, sempre que o aldeído estiver presente, o enol também estará e vice-versa. Isso se deve ao seguinte equilíbrio químico, que se estabelece espontaneamente. Então vamos lá. Eu vou pegar a canetinha aqui do Zoom e vou tentar explicar o que está acontecendo para vocês. Ó. Vocês estão vendo que tem um duplo oxigênio aqui? Sim? O que acontece é, essa dupla ligação, ela sai daqui e se conecta aqui. Quando ela faz isso, esse hidrogênio ele sai daqui e se conecta aqui. Formando o quê? Ó, a dupla ligação está aqui. Olha lá o hidrogênio, onde que ele foi parar. Tudo bem? Isso aqui é tautomeria. Então, esse cara vira esse cara vira esse cara. E eles ficam nesse ciclo. É por isso que toda vez que você tem um, você tem o outro. Você pode alterar temperatura e pressão para que você tenha mais de um do que do outro. Mas isso sempre vai acontecer. Toda vez que a gente estiver falando de um aldeído, e todas as vezes que a gente estiver falando desses componentes aí que podem sofrer tautomeria. Tem vários tipos de tautomeria, mas por enquanto, essa aqui é mais importante para a gente. A gente vai ver as outras no devido tempo, tudo bem? Mas o mais importante é que tenha ficado bem claro isso aqui. Esse diagrama, esse exemplo que ele coloca aqui, gente, no livro eu achei que está mal explicado. Então, o que que eu peguei? Eu peguei e estou repetindo de novo aqui, ó, o mesmo slide que eu coloquei anteriormente, quando eu estava falando de tautomeria para vocês, mas que tem todas as classificações dos tipos de isomeria plana. E aqui é mais visível, uma coisa mais clara, que você bateu, olhou, tá bem visual, tá bem claro, dá para pegar legal. Então, ó, a gente tem isomeria plana de função, de cadeia, de posição, metaméria ou compensação e os de tautomeria, que a gente acabou de ver um exemplo anterior ali, tá joia? Então, esses são os principais 5 tipos de isomeria que a gente tem. Então, o que eu vou fazer agora? Vou dar continuação aqui, então a gente vai falar um pouquinho mais de tautomeria. Depois disso, a gente vai para os exercícios, eu vou fazer o exercício 1 e 2 com vocês, e vocês vão ficar com o exercício 3 até o 10 para fazer para casa.
Tudo bem? São pouca coisa, vocês vão ver que não é muita coisa. Vou pedir para vocês encaminharem esses exercícios para mim até a semana que vem, até a próxima quinta-feira, tudo bem? Ah, e uma outra coisa foi, eu comecei a receber e-mails com pessoas com dúvidas dos exercícios. Só que o que que acontece? São muitos alunos em muitas turmas. Quando vocês tiverem a dúvida de um exercício que vocês tentaram fazer e não conseguiram, vou pedir para vocês encaminharem um e-mail para mim, no e-mail do Futura lá, e no campo do assunto, coloca dúvida. E aí vocês colocam o número do exercício e o número da página. Porque aí o que que eu faço? Na próxima semana, quando eu for fazer a gravação do próximo vídeo, antes de eu entrar no conteúdo novo, eu tiro as dúvidas dos exercícios que vocês tiveram na semana anterior. Então, eu coloco esse conteúdo no vídeo, porque aí eu tiro a dúvida de vocês e dos demais colegas que talvez tenham a dúvida similar ou parecida. Porque o que que acontece? É mais difícil tentar responder os e-mails individualmente, mas aí vocês colocam, eu vou criar uma abazinha, um bloquinho de notas aqui, onde eu vou anotar essas dúvidas que vocês vão ter dos exercícios, dos números certinho do exercício da página, e aí eu faço uma abordagem desses exercícios antes de começar o conteúdo novo, no vídeo da próxima semana, tá bom? Vou tentar fazer isso para todos os anos. Então, vamos voltar aqui nessa parte aqui que é mais importante, que a gente vai aprender um pouquinho melhor o que é tautomeria, principalmente do aldeído enol, tá bom? E também da cetona enol. Veja que assim, tanto o aldeído quanto a cetona são funções que têm carbono duplo oxigênio. Isso é uma das características que dá essa tautomeria nessas moléculas. Mas vamos lá, vamos abordar isso agora. Assim, é impossível existir um sem o outro que também esteja presente. Mesmo que conseguirmos isolar um deles, ele iria imediatamente restabelecer esse equilíbrio, formando o outro. Quando isso acontece, a existência de dois isômeros em equilíbrio, chamamos o fenômeno de tautomeria, ou tautomerismo, e os isômeros de tautômeros. Você deve estar se perguntando, como vou saber se esse é um caso de tautomeria ou simplesmente isomeria de função? No nosso nível de estudo de química, é importante conhecer os dois principais casos de tautomeria, o que ocorre entre aldeído e enol, e o que ocorre entre acetona e o enol. Então, assim, apareceu um caso e eles têm funções diferentes, a primeira coisa que você vai olhar é, um deles se trata de um aldeído ou de uma acetona? Se é um aldeído ou uma acetona, a gente vai ter um caso de tautomerismo ali, indo sempre para um enol, tá bom? Então, vou pegar a canetinha aqui de novo, fazer uma anotaçãozinha para vocês rápida. Ó, esse primeiro exemplo é igual ao exemplo anterior que a gente discutiu. A dupla ligação daqui desce e o hidrogênio vem, se liga aqui. Ó, igual ficou aqui. OH e a dupla aqui, sim? Ah, e quando eu tiver acetona? Mesma coisa, gente. Ó, a dupla cai daqui para cá e o hidrogênio ele sai daqui, vem para cá. Isso pode acontecer tanto como eu fiz aqui para a esquerda, como poderia acontecer para a direita também. Então, você teria ali mais de um isômero de tautomeria. Você teria três. Você teria um outro caso, que seria ele vindo daqui. Aliás, o hidrogênio vindo daqui para cá e a dupla ligação caindo para cá. Mas no fim das contas, quando a gente fosse dar a nomenclatura dessa molécula, seria exatamente igual. Não ia mudar. Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de tautomeria. Tá ok? Então, esclarecido essas dúvidas, isso aqui agora, vamos para os exercícios, em que eu vou fazer o exercício 1 e 2 para vocês, e aí vocês fazem para mim do 3 ao 10 e me entrega para a semana que vem, tá bom? A ideia é que não fique muita coisa, mas é bom que vocês treinem, que já se familiarizem com esses conceitos, tudo bem? Então, próximo slide aqui, opa, os exercícios. Então, no exercício 1 ele fala o seguinte, ó, compostos diferentes de mesma fórmula molecular são chamados de isômeros. O par que apresenta o fenômeno de isomeria é, dá uma olhada no exemplo já na linha A, já, logo de cara. Eu tenho H3C ligado num CH2, ligado num oxigênio, ligado num CH3. Quantos carbonos eu tenho no primeiro exemplo? Eu tenho 1, 2, 3. Agora, olha na linha de baixo, em que eu tenho um propanol ali. Tem 1, 2, 3 carbonos. Até aqui tá promissor, né? O número de carbonos está igual. Olha o número de hidrogênios. 3 hidrogênios do primeiro carbono, mais 2 do segundo, mais 3 do terceiro, totalizando 8. E 1 oxigênio.
ok? Olha a molécula de baixo. 3 mais 2, 5. Mais 2 do terceiro carbono, 7. Mais 1 da função álcool, 8. E um oxigênio também. Então, já no item A, eu tenho um isômero ali. E ele é um isômero de quê, gente? Eu tenho ali um éter e um álcool. É um isômero de função. Se vocês olharem nas demais moléculas, eu não vou ter a mesma fórmula molecular. Ó, olha no item E. Eu tenho um ciclohexano e um benzeno. O benzeno tem 3 duplas ligações que o hexano não tem, que o ciclohexano não tem. No item D, eu tenho um carbono a mais. No item C, eu tenho uma dupla ligação que muda o número de hidrogênios. E no item B, gente, essa tripla ligação carbono-carbono, se a gente fizer a conta do número de carbonos que a gente tem, que vai estar batendo, o número de hidrogênios não vai. Tá joia? Eu vou ter um número diferente de hidrogênios ali. Eu vou ter 7 num lado e 6 do outro. Então, o único isômero que a gente tem no primeiro exercício é a letra A. Agora, dá uma olhada no 2, da Unifor do Ceará. Um dos isômeros do ciclobutano é. E aí, gente, é meio difícil assim, né? Sem as formulinhas já fazer de cara. Por isso que eu já coloquei elas aqui para vocês, ó. Ciclobutano é quem? Cadê minha caneta? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, met, et, prop, but. Ciclo, sistema fechado. Então, qual que é a fórmula dele? C4, tá joia? H8. Esse aqui é o ciclobutano. Aí, vou dar uma olhada agora no que ele quer saber, assim, eu quero um isômero dele. Então, primeira coisa, ó, um butino, met, et, prop, but. Então, vou ter o quê? Vou ter um C tripla, C, tem um H aqui, tá ok? Aí eu vou estar ligado aqui num outro carbono, CH2, CH3, tá bom? O que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que prestar atenção no número de hidrogênios, ó. 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Um butino está fora. O número de hidrogênios que eu vou ter no 1 butino e no 2 butino são iguais. Então, 1 butino e 2 butino estão fora. Olha a próxima agora. Metilpropano. Então, eu vou ter quem aqui? Deixa eu apagar essa primeira molécula. Fazer o metilpropano aqui. Então, fecha, pegar minha caneta. Ó. Metilpropano eu vou ter propano, CH3, CH, tá ok? CH3. E vou colocar um CH3 aqui. O que eu consigo ver aqui? 3, 3 e 3, 9, mais 1, 10. Estou tendo 10 hidrogênios. E aqui, ó, no ciclo butano tem 8. Então não pode ser. Tá fora também. Então, tá fora. Beleza? Tá faltando quem? Butano. Ok, o butano vai ficar CH3, CH2, CH2, CH3. 10 hidrogênios. Tá fora também. E por último, a letra E, metilciclopropano. E aí, o que eu fiz já? Para facilitar meu caminho, eu já deixei a formulinha montada aqui, ó. Metilciclopropano. Então, isso, ó. 3 hidrogênios do lado de cá. Eu sei que essa parte do triângulozinho aqui tá meio oculto para vocês, mas isso só quer dizer o quê? Eu tenho um carbono aqui e um aqui. Então, tô tendo 4 carbonos. Até aí tá ok, certo? Esse carbono aqui está fazendo 2 ligações, então ele tem 2 hidrogênios aqui. Mesma coisa do lado de cá, 2 hidrogênios. E aqui, ó, eu tenho 3 ligações com carbonos, ó. Aqui, aqui e aqui. Mas então vou ter um hidrogênio. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 3, 8. Então, qual que é o meu isômero, ó? Letra E, metilciclopropano. Tá bom? Então, gente, ó, com isso terminei a aula de hoje. A gente se vê de novo na semana que vem, tá bom? Então, de novo, boa sorte para as provas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum exercício que vocês querem que seja resolvido, faz que nem eu falei para vocês. Manda um e-mail com o assunto
dúvida, o número do exercício e a página. E aí, no próximo vídeo da próxima aula, eu resolvo ele antes de entrar com matéria nova. Tá joia? Um abraço para vocês e boa noite. Tá joia? Então, fechar aqui. A gente se vê de novo semana que vem.